Então vamos lá. Física e Química, prova da Unifor 2022.2. Recentemente, um grande asteroide ganhou fama devido ao enorme valor que possui nos minerais que o compõem. Estimado em 10 mil quadrilhões de dólares, esse asteroide está na mira da NASA, planeja uma missão, exploração, parará, parará, entrará em órbita tal. Vamos lá. Considerando que a aceleração gravitacional seja de 10 sobre a superfície terrestre, de quanto seria acelerado o 16 psique se tivesse a uma altitude de 8 raios da superfície terrestre? Então, ele quer saber basicamente qual é a aceleração da gravidade da Terra quando o cara está a 8 raios da Terra. A fórmula da aceleração da gravidade de um país é a seguinte: quando você tem a Terra e quando você tem um astro que está aqui na superfície da Terra, o peso desse cara, que é a força que a Terra faz puxando o cara para o centro, ele é a força gravitacional. Peso é uma força gravitacional. Então, peso é a força gravitacional. O peso é a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade, o Gzinho. E a força gravitacional é Gzão, Mzão, raio ao quadrado. Mzinho é constante, a massa, produto das massas, e raio ao quadrado. Corta aqui, corta aqui. A aceleração da gravidade, então ele é Gzão, Mzão e R ao quadrado, certo? E esse cara aqui, ele está dizendo que na Terra é 10, certo? O que ele quer é que você ache o G'. O G'. Quem é o G'? É a aceleração da gravidade a uma distância agora, uma distância bem maior. Uma distância agora que é uma distância de 8 raios, ou seja, longe da Terra, mas ele quer que a gente ache a aceleração da gravidade lá, tá? Então, basicamente, a gente vai utilizar a mesma fórmula. Vai ficar que o G' vai ser Gzão, Mzão, e agora o raio vai ficar 8R ao quadrado. 8R, quer dizer, 8R e o quadrado fora aqui. Porque agora a distância desse ponto até o centro da Terra é 8 vezes o raio, 8R. E aí, o G' vai ficar, então, Gzão, Mzão, 8 ao quadrado fica 64R ao quadrado. Só que esse Gzão, Mzão e esse R ao quadrado, essa conta aqui, dá 10, ó, que é a gravidade da Terra. Então, o G' vai ser 10 sobre 64. 10 sobre 64 é a divisão que você tem que fazer, então, para descobrir qual é a gravidade, a aceleração da gravidade nesse ponto a 8R. Se você dividir por 2, você vai ter 5 e você vai ter 32, certo? E aí você faz essa divisão, 5 por 32. Não dá para dividir, eu coloco 0,50 por 32 vai dar 1. Subtrai aqui vai dar 18. Você coloca um 0. Esse aqui por esse aqui vai dar um 6, passa, vai dar quase um 6, vai dar um 5. 5 vezes 32 dá 160, dá 20, fica 200, fica um 7 não, fica um 6. Então vai dar aproximadamente isso. 0,1516 metros por segundo ao quadrado.
Então, a ideia é que fique mais ou menos isso. Então, a resposta é item A. É uma questão de um assunto que é gravitação, que nos últimos anos tem caído com uma certa frequência. Tem caído. Ele caiu em 2000, caiu na prova anterior também, e na anterior também, nas duas últimas, tá? Não é um assunto muito visto nas escolas, nem muito focado. Mas a Unifor, de alguma forma, ultimamente tem gostado desse assunto, tá? Aí eu salvo aqui os prints e tudo para depois te mandar. Vamos fazer a próxima. Se tu não tiver entendido, tu fala. Tu vai só comunicando mesmo, sem problema. Então vamos lá, questão 17. Essa 17, ela é bem confusa, essa 17. Eu só consegui acertar, eu fiz essa prova, eu consegui acertar porque eu já tinha visto uma parecida na época que eu fazia a Olimpíada de Física, quando eu fazia o primeiro ano do ensino médio, tipo, milhões de anos atrás. Ó, Professor, eu fiz essa, só que só deu o resultado quando eu dividi por 2, só que eu não entendi por que tem que dividir. pois é. Eu também não sei se eu fiz certo. Não, acho que você fez certo sim. Durante uma parada de 7 de setembro, um colégio levou seus alunos, parará, 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 supondo que todos os alunos estavam marchando a 150 passos por minuto, certo? 150 passos por minuto. E que os alunos da coluna de músicos à frente do pelotão de alunos avançavam com o pé direito e os alunos da coluna final do pelotão avançavam com o pé esquerdo. Então, você tinha uma fila, um monte de gente, e lá atrás, essa galera ia com o pé direito, né? Ia batendo e tal na banda, e essa galera aqui com o pé esquerdo. Ok. Aí ele diz assim, determine o comprimento do pelotão dos alunos, considerando a velocidade do som como 340 metros por segundo. A velocidade do som, 340 metros por segundo. Aqui ele fala, ó, são 150 passos por minuto. 150 passos por minuto. Tá. Como é que a gente vai fazer isso? São 150 passos e esses 150 passos a gente vai dividir por 60 porque é por minuto. Minuto tem 60 segundos. Aí, se você dividir aqui, vai dar 2,5. Se eu dividir por 3 aqui vai ficar 5. Dividir por 3 aqui vai ficar 2. Então vai dar 2,5 passos por segundo agora. 2,5 passos por segundo. Tá. Assim, faz tempo que eu não resolvo essa questão, que eu resolvi na antes da prova, mas vamos pensar aqui. 2,5 passos por segundo. Tá. Como é que eu posso considerar que não dá nada, não dá o tamanho do passo? O que a gente pode? Deixa eu ver, pé direito, coluna, pé esquerdo, comprimento do pelotão, a banda, todos os alunos. Ele não dá a quantidade de alunos e tal. Ó, essa ideia aqui do pé direito e pé esquerdo é porque é o seguinte, quando a pessoa toca, certo? Quando a pessoa toca, ela está escutando, ela aciona o pé direito.
o tempo que o som leva para chegar na galera dessa última fila, certo? Tem que ser um tempo no qual, quando essa galera põe o pé direito, a batida anterior, que era para ser do pé esquerdo, porque esse cara, assim, ele toca e anda o pé, aí toca de novo, sei lá, e anda o pé com a esquerda. E essa galera aqui de trás está atrasado. Está atrasado por quê? Porque quando ele toca, esse cara aqui ele não escuta imediatamente, certo? Ele não escuta imediatamente. Porque o som ele leva um tempo para chegar até aqui. E quando ele escuta esse cara e ele coloca um pé, por exemplo, o esquerdo, esse da frente já está colocando o direito, porque esse tempo todo já fez com que ele andasse, ele desse um passo, certo? Fez com que esse cara aqui, ele já desse um passo, tá? Então, a ideia é que daqui para cá seja, sei lá, meio segundo, um segundo. Vou botar aqui um segundo. Não sei se é meio segundo, mas como se fosse a diferença que é de um passo. Então, a gente pode fazer assim. Vamos lá, a diferença é de um passo. Então, se é 150 passos, vou tentar fazer aqui. Em 1 minuto, que é 60 segundos, então um passo vai ser em quanto tempo? O X aqui vai ficar, então, ó, corta. Vamos lá, corta e corta. Então, o X ele vai ficar 6/15, que é, se eu dividir por 3, 2/5. Certo. Esses 2/5, o que é que você vai fazer? É o tempo de um passo, que é como se fosse o atraso. Esse tempo é devido ao som, que é 340 metros por segundo. Então, se esse tempo aqui é o som, a gente tem velocidade, a distância pelo tempo. Então, a distância vai ser a velocidade vezes o tempo. O tempo é 2/5 de segundo. Vezes o 340, vamos ver quanto é que vai dar. 340 por 5, 340 por 5, deixa eu ver aqui, dá 6, 68, vezes 2, 68 vezes 2, vai dar 120, 136, certo? Aí você olha para as opções e não tem 136. Aí você pensa, bem, mas se eu dividir por 268, tem. E aí, o que a gente considera aí é o seguinte, que foi algo que eu me lembrei da Olimpíada, porém, não me lembrei com tanto detalhe assim, mas é o seguinte, a diferença é que quando o cara vai com o pé direito e aqui o pé esquerdo, que eu coloquei a diferença que é como se fosse um passo, certo? É como se, na verdade, a diferença não fosse um passo, fosse meio passo. Meio passo porque assim, o cara tá indo com o pé direito e não é que esse aqui ele tá um passo todo à frente. É como se ele tivesse com meio passo atrasado, tá? Não é um passo, meio passo atrasado.
E isso justificaria aqui ser meio passo, aqui apareceu um 3, aqui apareceu 1, e ficaria, então, 68. Então, o problema dessa questão é exatamente entender essa questão do que seria um passo completo e meio passo. O cara da frente do pelotão, quando ele põe o pé direito, certo? O cara lá de trás, ele não está um passo todo atrasado. Ele está meio passo. Ele está pondo o esquerdo. E daqui para cá, a gente considera que é uma diferença de meio passo atrasado. Tá? Então, é por isso que, nesse problema, né, a gente considera aqui, ó, a gente considera aqui que não é um passo de atraso todo. A gente vai considerar aqui, ó, que é meio passo, 0,5 passos. Passo, né, singular. E aí, quando você faz isso, ó, 0,5 vezes 6 dá 3, então vai ficar 15x igual a 3, x é igual a 1/5, que é 3 sobre 15, e isso vezes 340 vai dar 68 metros. Então, vai ser item D de dengue, certo? Então, na hora da prova, eu fiquei com essa questão de que não é um passo completo, é meio passo. Não é que o cara está um passo todo atrasado, ou seja, um cara está o pé direito e o lá de trás ele está com o pé direito, mas um passo todo completo atrasado. Não, ele está com o esquerdo, então é como se fosse meio passo. Então, tem a ver também com esse conceito, assim, do que seria um passo completo, pé direito, pé esquerdo, pé direito. Então, é uma questão confusa, eu confesso, tá? Daniel, só consegui acertar essa questão, sinceramente, porque eu já tinha visto uma questão desse estilo no primeiro ano do meu colégio, quando eu fiz a Olimpíada de Física, e tinha uma questão muito semelhante a essa. E eu me lembro que o professor fez essa questão de meio passo, um passo, que o primeiro escutava, o som levava meio segundo para chegar até lá e tal, não sei o quê. Então, eu entendia mais ou menos isso. E aí fui tentando e consegui. Mas é uma questão que muita gente errou. Muita gente errou. Questão considerada difícil, tá? Quando eu saí da prova, depois de um tempo, quando foi lançada a prova, eu tive até professores que me perguntaram como é que se fazia uma questão como essa. E a explicação é um pouco confusa, mas é isso que eu acho que é, tá? Então, vamos lá. As provas de física da Unifor não costumam ser fáceis. Aí vem agora para essa 18. Ó, resolver aqui a 18. Enunciado gigante. Associado a seres mitológicos sombrios, doença, morcego, leva à injustiça, fama de serem criaturas que causam mal. No entanto, os morcegos desempenham um papel fundamental para a saúde dos ecossistemas terrestres, podendo viver até 34 anos. Para se ter uma ideia de sua importância, eles são os maiores reflorestadores naturais do planeta, além de predadores de um vasto número de pragas agrícolas e vetores de doença. Não é à toa que o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente elegeu 2011 e 2012 como Anos Internacionais dos Morcegos, numa tentativa de informar melhor a população e juntar esforços científicos em torno desses mamíferos voadores. Os morcegos usam o som como comunicação e detecção de objetos. E é possível que Leonardo da Vinci os tenha observado em seus estudos sobre o sonar. Se um morcego está voando com a velocidade de 6 metros por segundo, então vamos lá, um morcego
está voando com velocidade de 6 metros por segundo, perpendicularmente a um muro. Perpendicularmente a um muro. Aí ele diz, emitindo ultrassom cuja frequência é tal. Vamos botar aqui um muro aqui, muro. E aqui está o morcego. O morcego com a velocidade de 6 metros por segundo, emitindo um som, um ultrassom, né? Som com frequência elevada, de 4,5 vezes 10 à quarta Hz. Aí, ele diz o seguinte, qual a frequência captada pelo morcego se a velocidade do som naquele ambiente for de 340? Então, a velocidade do som é 340 metros por segundo. Então, o que é que vai acontecer aqui? O morcego, ele está emitindo som. O som que ele emite vai bater na parede, no muro, e retorna, ou seja, vai ocorrer o fenômeno da reflexão. Quando ele, Quando ele bate e retorna, o morcego acaba escutando o seu som e percebendo uma frequência diferente, devido a um fenômeno conhecido como efeito dupla. Efeito dupla, que é quando existe uma diferença de uma velocidade relativa, na verdade, uma velocidade relativa entre a fonte que está emitindo o som e o observador que está escutando, tá? Porque o morcego, ele se move. Aí, como é que a gente tem que fazer um problema desse? Como é que é a ideia quando a fonte, digamos assim, vamos supor, a fonte é o morcego que está emitindo o som, mas o observador também é o morcego, porque é ele que está escutando. Então, o som que ele está emitindo vai bater no muro, sofrer reflexão e vai voltar. Ele vai continuar o movimento e aí ele vai escutar diferente. Nessas questões de reflexão, o que eu aprendi a resolver é, você vai tratar como se tivesse aqui a imagem do morcego, como se isso aqui fosse um espelho. Então você tem um morcego e esse morcego está emitindo um som assim, ó. Esse cara, ele está a 6 metros por segundo. Então, a gente vai admitir que esse morcego aqui, que é o que vai escutar, é o observador. E esse morcego, que é como se fosse a imagem dele, é como se fosse a fonte, certo? Ah, mas esse nem existe. Pois é, mas é uma técnica que a gente faz, porque, na verdade, é como se um muro fosse a fonte. Porque é lá que está ocorrendo a reflexão e é de lá que está voltando as ondas, certo? Aí, quando a gente vai fazer questões de efeito duplo, a gente adota um sentido da fonte, não, do observador à fonte. Nosso sentido é do observador à fonte. E aí, a gente vai usar a fórmula. A fórmula do efeito duplo é a frequência percebida a frequência aparente, que é a frequência percebida pelo observador, é a frequência da fonte que o cara está emitindo, a parênteses, é a fórmula gigante. Velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador sobre a velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Aí, a frequência aparente é o que o cara quer descobrir, qual a frequência que o morcego está escutando. Essa frequência aqui é de 4,5
vezes 10 à quarta, que é o que o cara deu aqui, a frequência emitida. A velocidade do som é 340. Aí, a velocidade do observador, o observador está no mesmo sentido positivo, ó, certo? A velocidade do observador é 6. E aqui é 340. E a fonte, ó, tá voltando, ou seja, a velocidade da fonte, que é como se fosse a imagem do morcego, tá no sentido contrário ao adotado, fica negativo, fica menos 6, certo? E na hora do cálculo, então vai ficar assim, a frequência aparente vai ficar o 4,5, o 10 à quarta, aqui vai ficar 346, e aqui embaixo 334. 340 menos 6. Aí, o que é que a gente vai fazer? Veja que todas as opções têm 10 à quarta. Então, 10 à quarta a gente vai manter. Vamos fazer essa divisão e depois multiplicar por 4,5, certo? É uma divisão muito chata, essa daí. Então, primeiro eu vou dividir por 2 aqui, para tornar um pouco menor. Então, se eu dividir por 2, isso aqui vai dar 173. Se eu dividir por 2, isso aqui vai dar 167, tá? E dividindo 173 por 167 vai dar 1. Vai ser um número maior do que 1, tá? Só que vai ser um número maior do que 1, só que é só um tiquinho maior do que 1. Não é muita coisa. O que vai fazer esse 4,5, no máximo, se transformar em 4,6. Eu acho que não é suficiente para transformar o 4,5 quando a gente multiplicar por 4,8. Então, de antemão, sem fazer as contas, eu já acho que é D de denho, D de dado aqui, tá? Então, vai ficar 167. Se a gente subtrai aqui, vai ficar 6. Coloca a vírgula, 0. Coloca outro 0. E aqui vai dar 4, não, 4 passa, 3. Então, vai dar mais ou menos isso aqui. 3 vezes 7 dá 21, vai 2. 3 vezes 18, 19, 20, vai 2. Aqui dá 5. Sobra 100, 0. E aqui vai dar mais ou menos um 6. Então, se eu pegar 4,5, 1,036 e multiplicar por 4,5, 5 vezes 6 dá 30. 5 vezes 3 dá 15, 16, 17, 18. Vai dar 1. E aqui vai dar 5. 4 vezes 6 dá 24. Vai 2. 4 vezes 3 dá 12, 13, 14. Vai 1. 4 vezes 0 é 0. Vai ficar 1. 4 vezes 1 vai ficar 4. Vai ficar 0, 12, 6, 6 e 4. Tem 4 casas decimal. Então, ficaria 4,66, que é mais próximo do item D. 4,66 vezes 10 à quarta, ou seja, 10 à quarta está aqui. A gente fez essa divisão e multiplicou por 4,5. Então, ficou essa respostazinha aqui, ó, D de denho. Entendeu? Também é uma questão que difícil, dificílima, porque nem é aquela questão clássica de efeito duplo, porque envolve exatamente essa ideia do muro, essa ideia de você tá correndo, tá se movimentando, gritar, falar, emitir um som
o som bater na parede, sofrer reflexão e você escutar já com uma frequência diferente. Então, é uma questão assim dificílima, certo? Dificílima. Mas geralmente, outra observação é que efeito duplo não costuma cair muito no uniforme. Quando cai, ele passa um tempão sem cair. Então, acho que isso pode até ajudar o aluno perceber que para essa outra prova, essa questão de efeito duplo, eu acho que é pouco provável, porque eles não costumam colocar tipo, seguidas, né? Consecutiva a essas questões. Mas nunca se sabe, né? Aí, vamos fazer essa aqui agora. Ó, dirigíveis podem voltar aos céus para impulsionar a economia sustentável. Ele vai falar, isso aqui é besteira, né? Isso aqui ele só vai falar sobre que, devido à economia, vai coisar o dirigível, mas não vi nenhum número relacionado a resolver a questão, não, para ajudar na resolução da questão. Então, ó, vamos fazer aqui. Ó, então, ele diz assim: o funcionamento de um dirigível pode ser simplificado como sendo um compartimento balão localizado na parte superior da aeronave. É um balão, certo? Que permite controlar a quantidade de hélio necessária para o dirigível permanecer flutuando. Flutuando é equilíbrio, né? Flutuar é uma palavra que indica equilíbrio. E equilíbrio, a força resultante é nula, o chamado empuxo neutro. Um dirigível, como mostrado na figura, possui dimensões. Então, ele dá as três dimensões, né, como se fosse uma espécie de paralelepípedo. Então, a gente calcula o volume, ó, 20 vezes 18 vezes o 15. Né? Então, aqui é uma espécie de volume, metros cúbicos. Certo? Então, às vezes a gente não multiplica, que é para evitar e depois fazer algum cálculo cortando e tal. Mas aqui, sei lá, não, vou deixar assim mesmo, não vou multiplicar não. Certo? Eu não vou multiplicar não ainda agora. Então, o volume é ABC, que ele deu as três dimensões. Beleza, então. Aí ele diz, calcule o máximo de toneladas de carga total que esse dirigível consegue transportar em equilíbrio a uma altitude na qual a densidade do ar, então a densidade do ar, que a gente vai chamar com esse mizinho aqui, é igual a 1,20 quilo por metro cúbico. Densidade do hélio, então a densidade do hélio é 0,18 quilos por metro cúbico. Então, o que vai acontecer? Dentro do dirigível tem hélio, certo? E aqui fora tem ar, tá? Aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter um empuxo que o ar faz no hélio para cima, certo? O empuxo é uma força quando um objeto está submerso em um meio, tá? E esse objeto, no caso aí, puxa para cima, a densidade do hélio é menor do que a densidade do ar, tá? Então, o empuxo é para cima. Só que aqui você vai ter o peso do hélio e você vai ter o peso da carga que o cara consegue transportar. Porque o hélio, que é esse gás que está dentro, também pesa. Então, temos que considerar o peso dele. E o peso da carga, que é o que ele quer descobrir, certo? Ele quer descobrir, na verdade, é a massa. Tá? O que ele quer descobrir, na verdade, é a massa, porque ele quer até a massa em toneladas. Tá?
Então, o equilíbrio vai dizer que o peso da carga mais o peso de gás hélio que tem aí, né, é igual ao empuxo, certo? Aí, para saber o peso da carga vai ser a massa vezes a gravidade. O peso do hélio, vamos lá, vai ser assim, ó, a massa de hélio, né, vezes a gravidade. Beleza, peso é massa vezes a gravidade. Só que a densidade é a massa sobre o volume. Então, a massa é a densidade vezes o volume. Então, acaba que o peso do hélio vai ser a densidade do hélio, o volume que ele ocupa. Então, vai ficar. Primeiro eu vou botar a letra, tá? Depois eu substituo a massa do hélio. Massa não, a densidade do hélio, o volume e a gravidade. O empuxo é a densidade do ar, que no caso é a densidade do meio, certo? Densidade, volume e gravidade, é o famoso DVG. Só que esse D eu estou chamando de Mi, porque é a densidade. E tem muito livro que também chama de Mi, a densidade. Nessa fórmula, eu não posso cortar o V, porque só tem aqui e aqui, mas eu posso cortar o G, ó, que está nos três caras. Então, a massa vai ser essa densidade aqui, do hélio, que é 0,18, vai ser a massa, vai ser, vou pegar espaço aqui, vai precisar de espaço. A massa mais esse cara aqui, que é 0,18, vezes o volume, que é esse produtão aqui, que é 20 vezes... Eu acho que eu vou fazer essa conta mesmo. Ó, 2 vezes 15 é 30. 3 vezes 18, 54. Então, vai ser 54, 30, 0. Esse vezes esse vai dar 300, 2, 0. Pronto, fica 5.400 esse produto aqui, ó. Tá? Que fica 2 vezes 15 é 30, 30 com 0 é 300, 3 vezes 18, 54, 0, 0. Perfeito. Vai ser igual a densidade do ar, que é 1,20, vezes o volume, que é 5.400. Então, a massa vai ser... Eu posso até agora fazer esse cálculo e subtrair. Ou colocar os 5.400 em evidência, passar esse cara para o lado de lá, e aí aqui no meio vai ficar 1,2 menos 0,18. Porque esse cara aqui, quando ele passar, ele vai subtraindo. Então, a massa vai ficar 5.400 vezes... Isso vezes 0,18 vai ficar 1,02. Tá? Então, 1,02, isso aqui vai ficar... 1 fica 5.400, só fazer a conta. 0,02 anda duas casas, 2 vezes 54 vai ser 108, mais 108. Então, vai ficar 5.508 quilos, que dá 5,5 toneladas. Então, a resposta é 5,5 toneladas. Lembrando que esse final foi só um cálculo que podia ter feito multiplicado aqui. Me explica de novo esse pensamento do hélio. Seguinte, ó. Quando você tem um líquido, que é parte do assunto chamado hidrostática, que também é um dos queridinhos da prova da Unifor. Quando você coloca um objeto dentro de um líquido, se o
vai sofrer empuxo, ou seja, sempre que você tem um cara imerso em outro meio, você vai ter uma força chamada empuxo, que tem a ver com as partículas desse meio, no caso aqui um líquido, colidindo com o objeto, empurrando esse objeto para cima, tá? Simplesmente porque aqui embaixo a pressão é maior e aí a força com que as moléculas aqui de baixo fazem nesse objeto é maior do que as moléculas aqui de cima empurram o objeto para baixo. Então, o empuxo é uma força vertical para cima quando um objeto está inserido em outro meio, certo? A fórmula do empuxo é a densidade do meio, certo? A densidade, a gente diz até a densidade do líquido, porque na maioria dos problemas de hidrostática é um objeto dentro de um líquido. Mas também funciona como sendo hélio imerso no ar, um balão de hélio. Porque o balão de hélio, o hélio tem uma densidade bem menor do que o ar. Então, é como se você colocasse, por exemplo, um isopor dentro de um líquido. O isopor vai sofrer um empuxo, uma força para cima, e o peso dele é leve, então ele vai subir se ele for inserido no meio de um líquido, que é o que acontece também com o balão. O hélio ele sobe, né? Só que nesse problema a gente está considerando que ele já subiu e está meio que lá em cima, só se equilibrando, só flutuando, tá? Então, num objeto que está submerso dentro de um meio aí, você vai ter empuxo e peso, tá? O empuxo é a densidade do líquido, o volume submerso e a gravidade. Então, a fórmula do empuxo é dVg, é o E devagar, tá? Só que além desse peso, que é o peso, no caso, do objeto, ou seja, o peso do balão de hélio, ele ainda vai carregar outra coisa. Ele vai colocar uma carga, ele vai carregar objetos com massa, tá? Esses objetos com massa que ele vai carregar não vão sofrer impulso, né? O impulso para cima, ou seja, eles vão estar presos a esse balão que está sofrendo impulso para cima. Porque o hélio é que tem a densidade menor, certo? O hélio é que tem a densidade menor e o impulso é devido a ele, tá? E aí, a gente faz que o impulso que ele vai sofrer tem que ser suficiente, essa força, para igualar ao peso do próprio hélio que está lá dentro, como ao peso da carga que ele vai carregar, certo? Então, a ideia é essa, beleza? É uma questão, assim, difícil, outra difícil. A Unifor, meu amigo, está dificultando a vida dos alunos, né? Mas esse também é um dos assuntos queridinhos dele, que se chama o quê? Hidrostática. E também não é uma questão daquelas, assim, as mais comuns. Quando você pega o livro de hidrostática e vai fazer diversos exercícios, quase não aparece uma questão desse estilo aqui. Então, eles costumam fazer isso, né? Pegar questões que não são tão populares, assim, clássicas. Não é o mais comum naquele assunto. Então, já tem que saber disso para se preparar de acordo. E aí, tem a questão 20. Vamos ver aqui a questão 20. Questão 20, o enunciado já bizarro, né? Uma questão por página. Isso aqui eu não sei nem que diabo é isso. É um mãe de prancha. Tá, vamos lá. Ó, projeto Prancha Ecológica também é conhecido por Eco Garopaba. Foi criado por Jairo Lumertz e Carol. Esse projeto tem como objetivo fomentar o esporte e a consciência ecológica e alertar a importância da reciclagem e separação correta dos resíduos. O casal já percorreu 14 estados do Brasil, multiplicando o projeto que já está conhecido no mundo inteiro e levando para escolas palestras sobre conscientização ambiental e workshops de construção de pranchas
a partir de materiais reciclados, como as mostradas na figura. Um professor de seus alunos resolveu participar desse projeto e construiu uma prancha de stand-up, eu não sei nem falar isso aqui, paddle, sei lá, a partir de garrafas PET de 2 litros. Eles perceberam que, então vamos lá, vamos botar aqui, começar a anotar os dados para fazer o problema. Então, eles perceberam que, primeiro, a garrafa PET tem 2 litros cada garrafa. Ele percebeu com 180 garrafas, umas às outras, uma ótima prancha poderia ser construída. Considerando que apenas a metade do diâmetro da garrafa possa ser submerso na água, metade das garrafas, ou seja, o volume submerso não vai ser o volume da garrafa inteira, só metade, certo? Então, o volume submerso vai ser o volume de todas as garrafas sobre 2, metade só, metadinha só. Considerando a garrafa perfeitos cilindros, certo? O raio é a metade, tá? O raio que ele está falando aí é a metade do coisa. Mas assim, aqui ele não está dando não, ele só está dizendo, ó, que apenas a metade do diâmetro da garrafa possa ser submersa na água. Então, é como se fosse assim, ó, metade do diâmetro. É como se, vamos imaginar como se fosse uma garrafa deitada, certo? Uma garrafa deitada. É como se ele dissesse que a água, a parte submersa era aqui, ó, mais ou menos, ó. Ou seja, essa partezinha aqui está funda, está debaixo da água, e essa parte aqui está fora, ó. Tipo, é do diâmetro para baixo, assim. Tá? Então, é para dizer que é a metade do volume da garrafa que está submerso. Tá? Ele não deu questão de raio, questão de diâmetro, ele não deu números desse jeito, porque ele já deu o volume das garrafas. Ó. E ele deu que são 180 garrafas. Tá? Aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer assim. Qual é o máximo valor da massa suportada por essa prancha, se por margem de segurança, vale, for desprezado 40% do total, dados a aceleração da gravidade dá 10 e a densidade da água, que ele chama de ρ, é 1 grama por centímetro cúbico. Então, eu fiquei confuso um pouco, mas a gente vai resolver, claro, mas eu fiquei confuso um pouco nesses 40%. Qual o máximo valor da massa suportada por essa prancha, se por margem de segurança for desprezado 40% do total. Ok. Vamos fazer o seguinte. Então, mais ou menos, deve ser assim. Você tem uma prancha e você tem as garrafas. Tipo, você tem uma garrafa aqui, aí você tem outra garrafa aqui, você tem outra garrafa aqui, você tem outra garrafa aqui. Então, você tem porrada de garrafa aqui, né, para ajudar a prancha a flutuar, certo? Você quer saber qual é a massa que essa prancha aqui aguenta. E o metade do volume, aqui, ó, como se a água fosse bem aqui, ó. É como se aqui fosse o líquido, ó. Então, a ideia das forças
é a ideia que é o empuxo é igual ao peso. Se ele fala a palavra, se ele quer que flutua, empuxo é igual ao peso, tá? Empuxo é igual ao peso. Aí, o peso é igual ao empuxo. O peso é a massa vezes a gravidade. O empuxo é a densidade do líquido, o volume submerso e a gravidade. Então, o empuxo é densidade do líquido, volume submerso e gravidade, tá? Aí, peraí. Aí é o seguinte, como é que a gente vai fazer o cálculo? Ele já deu basicamente algumas coisas aí. Ó, só que primeiro, ó, essa densidade ela está em grama por centímetro cúbico. Ela não está no sistema internacional, essa densidade da água. E para transformar de grama por centímetro cúbico para metro cúbico e quilograma, que é a unidade, porque a densidade, ó, densidade ou a massa específica no sistema internacional é 10 a terceira, é em quilograma por metro cúbico. Essa é a unidade que deveria estar, tá? E 1 grama por centímetro cúbico equivale a 10 a terceira, que é 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, na hora que você vai transformar a densidade, e você quer passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, você vai multiplicar por 1.000, tá? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Corta a gravidade com a gravidade, então a massa vai ser a densidade do líquido é a água, que é 10 a terceira. O volume submerso, ó, são 180 garrafas e cada de 2 litros. Só que só vai ser preenchido metade das garrafas, ou seja, só metade vai estar submerso. Então, como se fosse 2 vezes 180 sobre 2. Então, obviamente, se é só metade das garrafas e são 180 garrafas de 2 litros, vai ficar então 180 litros. Só que a gente não pode deixar em litro. Por quê? Porque a gente tem que deixar em metro cúbico, certo? A gente tem que deixar em metro cúbico, por causa do sistema internacional. Então, 1 metro cúbico, ele equivale a 1.000 litros. Ó. 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então, para transformar de litro para metro cúbico, eu divido por 1.000. Então, 180 litros não vai ser nem 1 metro cúbico, porque precisa de 1.000 litros por metro cúbico. Então, se você voltar 3 casas, fica 0,18 metros cúbicos. Então, aqui vai ficar 0,18 metros cúbicos. Então, a massa, 0,18 vezes 10 a terceira, vai ser uma massa de 180 quilos. Anda 3 casas. Só que essa resposta 180, ela não é a resposta certa. Por que não? Por causa da tal da margem de segurança. Ou seja, esse cara, ele aguenta, né, na teoria, 180 quilos. Mas ninguém quer arriscar isso. Ninguém quer arriscar. Porque é como se fosse um limite. E a margem de segurança, então, é reduzir 40% desse peso, certo? A margem de segurança é reduzir 40% desse peso, tá? Então, você vai pegar 180 e reduzir 40%
de 180. Ou seja, a gente está desprezando 40% do total. Tá? Então, vai ser 180 menos 40% de 180 é 72. 180 menos 72 é 108 quilos. Então, eu marcaria item A de alvéolo pulmonar, ou seja, a massa, o valor máximo da massa suportada seria 108, devido a essa margem de segurança, que ele pede para desprezar 40% do total. Desprezar é jogar fora. Então, você vai jogar fora 40% da massa que deu. Ou seja, se deu 180, que é o limite, 40% de 180 é 72, então você joga fora. Esse assunto também é hidrostática, com certeza. Então, a gente percebe que um dos queridinhos da prova é hidrostática. Não, não é uma das questões mais comuns, não é. Mas, assim, a Unifor, ela gosta de questões envolvendo força. E ela adora a força e empuxo. Ou seja, teve duas questões do mesmo tema nessa prova, que foi empuxo. A do balão e essa aqui são basicamente questões de hidrostática, de empuxo, força, peso, equilíbrio, flutuar e fazer as fórmulas, transformar as unidades e tudo. Então, eles colocaram duas questões do mesmo tópico, e para alguns que não dominavam esses tópicos, deve ter sido horrível, certo? Deve ter sido horrível. Deixa eu ver aqui o, o gabarito aqui. Deixa eu só... Peraí. Ó, que o gabarito, ó, ele coloca que é da 16. EDDBA. 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 Deixa eu ver aqui. EDDBA. É 16. 16. Pai, 16 ele botou é. Ah, macho. Essa aqui, exato. Olha aí, mas eu fiz o mesmo erro. Puta que pariu. Ou seja, o mesmo erro que eu cometi na prova, porque essa foi a única questão que eu errei, né? Matemática, física e química. Foi a única questão que eu errei, foi esse diabo dessa 16. E aqui, ó, deu E. Lembra que a gente tinha marcado A? Eu já descobri exatamente o que eu errei nesse caralho. Ó, mas deixa eu ver. É DD. Essa aqui é D. A gente fez, deu D. Essa aqui deu D também. Deu EDB ou é EDD? Deixa eu ver aqui. É DD, né? Deixa eu ver aqui. É DD, né? Ó, 18D. Ô, diabo. É DD. Aqui também diz que é D, né? Meia tonelada. Eita, pau. Uhum. EDD. Ó. Ah, é a 19. A 19 é B. Já ia pensar que estava errado. Cadê o gabarito? Vale, eu sumi, eu apaguei o gabarito sem querer. DD é a outra. É porque essa é a D e essa é a D. Ah, tá. Já dizer o vale, mas nossa, B me demite como professor. E A, ó, tá certo. Então a única errada foi a primeira, e eu vou dizer por quê nesta merda. Certo? Ó, essa 16, eu me lembro que eu errei exatamente isso, mano. Eu errei de novo, olha que absurdo, né, mano?
Eu errei duas, eu errei na hora da prova, aí depois eu me toquei o que eu tinha errado, porque quando eu olhei a resposta, eu vi o gabarito que era a única que eu tinha errado, eu fiquei indignado, aí eu vi. A grande diferença, olha a besteira que é, olha a besteira que é o erro. É como se fosse só uma atenção. Porque, assim, tudo que a gente fez foi certo. Ou seja, 10, que é a gravidade, é Gzão, Mzão por R ao quadrado. Tá. Só que olha o que ele diz que o cometa vai estar. Ó. Ele diz, ó, de quanto seria acelerado o 16 psique se estivesse a uma altitude. Então, não é uma distância, presta atenção, não é uma distância 8 raios do centro. É uma altitude de 8R. Ó. É daqui para cá que é 8R. Só que na fórmula esse R é até o centro. Então, na verdade, ele quer que a distância daqui para cá seja 9R. Então, foi uma jumentice. Então, é como se fosse assim, ó, G' vai ser igual a Gzão, Mzão, e aqui fosse 9R ao quadrado. Então, G' vai ser Gzão, Mzão, e 9 ao quadrado fica 81R ao quadrado. Só que Gzão, Mzão e R ao quadrado dá 10. Então, é como se fosse 10 por 81. E 10 por 81, se a gente for fazer, ó, 10 por 81, 10 dividido por 81. 0, coloca aqui, vai dar 1. Vai ser 81. É tipo uma pegadinha, porque ele não dá que esse ponto está a 8R do centro, porque essa fórmula, esse raio aqui, é a distância, na verdade, do ponto do planeta ao centro do outro. E ele dá 8R, que ele diz que é até a superfície. Ele fala, ó, tivesse a uma altitude de 8 raios da superfície, não do centro. Então, é só um detalhe, ó, uma palavra, exatamente, certo? Aí coloca aqui, 190 aqui vai dar 2, 162, pronto, ó. Fica 0,12, ó, metro por segundo ao quadrado. Foi a única que eu errei, e novamente aqui, eu errei de novo nesta porcaria, por causa de uma palavra de atenção, ou seja, eu sei o conteúdo, sei as fórmulas, já fiz diversas questões, e mesmo assim, se a pessoa não tiver 100% focado, 100% ligado nos detalhes, nas perguntas, mesmo assim a pessoa erra a questão. Então, tem que ter uma junção de diversas coisas para poder se dar muito bem nessa prova de física. Não é só decorar as fórmulas, é já conhecer os estilos, as questões difíceis, as questões clássicas, saber transformar unidades, saber interpretar questões muitas vezes esquisitas, porque eles não cobram questões comuns, né? Então tem que saber a teoria bem forte, que é para que mesmo que uma questão seja esquisita, você consiga montar alguma coisa sabendo das coisas básicas, atentar às palavras todas, porque além de eles cobrarem questões difíceis, eles colocam meio que pegadinhas nas questões. Então você tem que estar esperto. Uma desgraça dessa fez eu errar uma questão, tá? Foi a única que eu errei de matemática, física e química. E foi uma pegadinha que me fez errar de novo aqui na resolução. Ô, coisa triste, viu? Então, se preparar bem, tá? Eu vou fazer o